Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com. Hoje eu quero falar para você sobre como desgraçar a vida de um crente. Exatamente isso. Isso seria basicamente um tutorial para os ímpios e um alerta especialmente para os cristãos, porque esta é a forma que os ímpios usam para desgraçar a vida de um crente. Então nós vamos estar alertas a esse tipo de coisa. E as coisas que a gente costuma ver na vida do crente não são exatamente quando nós estamos em dificuldade que vão desgraçar a nossa vida. A dificuldade, na verdade, às vezes nos fortalece. O que pode desgraçar a vida de um crente é exatamente a facilidade, as bênçãos alcançadas no período anterior e que hoje nós entendemos de forma errada e não sabemos administrar com sabedoria. Veja bem o que acontece hoje. As pessoas querem muito ser sociáveis. Está passando um caminhão aqui horrível, com um freio ruim. Bom, e o que acontece? As pessoas querem ser muito sociáveis, querem estar sempre de bem com todo mundo, querem ser amigas das pessoas, querem demonstrar amizade. Mas essa amizade é falsa, ela não é uma amizade verdadeira. É uma amizade que estima de fato as pessoas. É uma amizade que exclui. Porque na verdade é uma amizade simplesmente para te manter sob um ponto de controle de um grupo. Um grupo que se reúne para controlar os outros a partir de um ponto de vista mundano. É isso geralmente que acontece. Tanto é que você vai encontrar pessoas que adequam-se a esse estilo de vida e que aceitam, por exemplo, o gaysismo e o feminismo e outras coisas como se fossem legítimas, como se fosse uma coisa que o cristão devesse até seguir. Há um tempo atrás, uma pessoa dizia assim: eu não sei como alguém pode ser cristão e as pessoas falarem mal dele. Onde você vai, todo mundo diz: aquele cara ali não é bom. E as pessoas são ímpias, as pessoas ímpias falam mal daquele cristão. Óbvio que os ímpios têm que falar mal do cristão, porque o cristão não concorda com o que o ímpio faz. Se o ímpio fala bem do cristão, é porque o cristão não é um verdadeiro cristão, é um falso cristão, um cristão que apoia a impiedade. O ímpio só vai elogiar aquele que o apoia em suas impiedades. E nós temos visto atualmente cristãos que estão muito preocupados em serem populares, em terem amizades, falsas, mas pensam que seria uma coisa importante ter grandes amizades com determinadas pessoas mundanas e estão cada vez mais se afastando das Escrituras. Uma vez uma irmã chegou para mim e perguntou: Marco, eu tive um problema no trabalho. Aconteceu uma coisa e me perguntaram sobre aquilo, eu tive que falar a verdade, porque eu sou cristã. Só que, falando a verdade, eu prejudiquei outra pessoa e essa pessoa está contra mim. Então eu estou muito preocupada com isso, segundo ela dizia, muito preocupada porque eu fiz mal a uma pessoa. Aí eu perguntei para ela: você falou a verdade ou você mentiu? Você acrescentou ou você retirou? Ou você só falou o que era verdade? Não, eu falei só o que era verdade. Então você não tem que se preocupar, porque você foi fiel a Deus, falou a verdade. Quem se prejudicou foi a pessoa que mentiu, foi a pessoa que cometeu o pecado, foi a pessoa que cometeu o delito. Agora nós temos uma situação, essa história, ela ilustra bem o que está acontecendo. As pessoas percebem que as coisas estão erradas, percebem que uma coisa não agrada a Deus, mas não têm coragem de se assumir como servos de Deus, mostrando que aquela pessoa, quando fez aquilo, ela estava errada. As pessoas preferem hoje estar mais ligadas ao homem do que a Deus. Preferem mais ter amizade com os homens do que amizade de Deus. Quem é amigo dos homens não será amigo de Deus. Você quer ser amigo de quem? Você é cristão, então deveria querer ser amigo de Deus. Mas será que você tem demonstrado ser amigo de Deus ou você tem feito exceções na sua amizade para com Deus para garantir a amizade com os homens?
É isto que é o grande problema da igreja hoje. Estamos abrindo exceções na nossa amizade para com Deus para garantir uma amizade com os homens e muitas vezes uma amizade ímpia. Como você tem se comportado nesse sentido? Você tem prejudicado isso? Quantas pessoas você conhece na igreja que as pessoas não têm mais nenhum tipo de pudor em falar coisas erradas na frente delas? Você é um crente que as outras pessoas não têm pudor em falar palavrão ou de repente contar uma coisa suja na sua frente ou propor uma coisa indecente e você está ali presente, as pessoas não têm vergonha de que você esteja perto? Não tem não? Se não tem, é sinal que você já está envolvido, sinal que você já deu brecha, sinal que você já aceitou muita coisa errada, não é? Lembra-se antigamente, há pouco tempo atrás, algumas décadas, as pessoas do mundo quando queriam conversar coisas sujas, elas não conversavam perto de um crente. Chegava essa pessoa aqui é crente e eu não vou falar perto dele porque ele não é desse meio, ou até porque esse crente não vai concordar com o que nós vamos falar. Então, se ele não vai concordar, é melhor que ele nem saiba o que nós vamos falar, né? Mas hoje em dia as pessoas estão com a mania de que todo mundo tem que se socializar, todo mundo tem que se aproximar, e até os crentes já estão entrando nessa onda, e nessa onda de se socializar, de ser igual a todo mundo, de não querer ser melhor, né? Estão aproximando-se dos ímpios e fazendo conchavo com os ímpios, e às vezes quando se colocam contra os ímpios, quando falam a verdade, quando dizem o que Deus quer que seja dito, ficam com medo de ter dito a verdade, não confiam mais em Deus, não confiam que Deus vai suprir as suas necessidades, estão preocupados mais em ser amigos dos ímpios. O que está acontecendo com a igreja hoje? O que está acontecendo com nossas igrejas? Muitos crentes, às vezes, usam um linguajar que não é muito apropriado, né? E seguem determinadas práticas que não são apropriadas. Às vezes a gente fica olhando para o Apocalipse assim, e temos alguns crentes que têm medo do Apocalipse. Nós não temos que ter medo do Apocalipse, né? Nós temos, aliás, que nos alegrar, porque aquilo é para consolo dos servos de Deus. Os ímpios é que tem que ter preocupação com aquilo. Então, quando você vê um crente com medo do Apocalipse, por exemplo, é algo que é preocupante. Você tem medo do Apocalipse? Se você tem medo do Apocalipse, procure pelo menos conhecer o Apocalipse, para ver se você está vivendo de uma forma que seja adequada aos ímpios e não adequada a Deus, certo? Adequada ao diabo e não adequada a Deus. Veja de que forma você está vivendo. Outro dia eu estava lendo um texto que se fala sobre socialização em escolas. E nessa socialização das escolas, chegou-se a um ponto onde as crianças vivem com crianças e não lidam mais com adultos, não lidam mais com pessoas da sua faixa, de outras faixas etárias. As escolas são formadas quase que 100% por crianças, com um adulto ou outro de referência, e alguns desses adultos se infantilizam até para estarem mais próximos das crianças. Com isso, você gerou uma geração que não consegue conviver com as outras pessoas, que são pessoas sem maturidade e que automaticamente não conseguem também dialogar com pessoas mais maduras. Porque se dialogam com pessoas mais maduras, vão achar que aquelas pessoas estão erradas e que aquelas pessoas estão fora do contexto da realidade. Quando, na verdade, as pessoas mais maduras são capazes de orientá-las a não fazer bobagem, certo? Mas isso é uma coisa que acontece com as crianças hoje, porque nós temos uma adolescência, uma juventude tão rebelde. Pode-se dizer que sempre foram, tá? Sempre foram a um certo ponto, mas a partir do momento em que essa adolescência não reporta mais o seu respeito aos adultos, mas ela está num grupo socializada somente entre adolescentes, ela cria-se uma regra paralela, um grupo paralelo que está alijado da sociedade porque se alija por si só. E às vezes nós crentes estamos entrando nesse caminho. Esses grupos que se alijam da sociedade vão criando suas regras e nós vamos entrando nessas regras como se isso fosse bom e agradável. Como se ser agradável aos homens fosse ser agradável a Deus. Não é não.
O que tem que ser agradável a Deus e o que tem que ser mostrado aos homens é o seu testemunho como crente. E o seu testemunho pode desagradar muita gente. O seu testemunho geralmente vai ser uma coisa horrível de aceitarem. Vão achar que você é uma pessoa horrível se você tiver um testemunho verdadeiro. Isso significa que um testemunho verdadeiro não significa que você seja perfeito, mas significa que você procura seguir a vontade de Deus e não a vontade dos homens. Você não quer agradar os homens, você quer agradar a Deus. E inclusive agradar a Deus significa levar prejuízo. Prejuízo de perder amizade, prejuízo de perder emprego, prejuízo de perder dinheiro, prejuízo de perder muita consideração desses ímpios. Então não se preocupe se você levar prejuízo. Se você levar prejuízo na vida porque foi fiel a Deus, você ganhou muito. Você ganhou muito mais do que parece, ao passo que aqueles que estão sendo beneficiados em servir ao mundo e servir aos mundanos, esses já receberam seu galardão. Então eles nem precisam estar no reino dos céus, eles não vão estar no reino dos céus porque eles escolheram. Nem precisam, não, eles precisam, mas foi uma figura de linguagem que eu quis usar. Eles entendem que não precisariam, porque na verdade eles já escolheram o galardão desse mundo e não querem o galardão de Deus. Ou você escolhe o galardão desse mundo. Galardão é uma coisa que não há muita definição na Bíblia, mas é tipo uma apreciação, um elogio que Deus fará a você e um prêmio que você terá nos céus. O que você quer? Você quer o galardão do mundo ou o galardão de Deus? O galardão de Deus você vai conseguir com muito sacrifício, com muita luta e sacrifício. Não significa sacrifícios literais, mas sacrifícios de você dedicar a sua vida, encarar dificuldades, encarar problemas e continuar fiel a Deus. Agora, se você quer o galardão do mundo, você não vai fazer inimizade com ninguém, você vai ser social com todo mundo, você vai agradar todo mundo e você estará cada vez mais longe da vontade de Deus. E o que eu tenho observado em alguns crentes hoje em dia é que eles estão cada vez mais se afastando da vontade de Deus, porque estão preocupados muitas vezes com como os homens vão olhar para eles. E nessa preocupação estão encaminhando, se é que se converteram de fato, estão caminhando para um destino muito ruim. Porque me parece que esse tipo de pessoa nunca se converteu. E se não se converteu, já está indo para o inferno, mesmo que vá à igreja todo domingo, mesmo que tenha se batizado, mesmo que tenha feito todo tipo de coisa que pense que mereça estar no céu. Não vai adiantar nada se o seu comportamento, não para ser bem visto pelo homem, mas para ser bem visto por Deus, não é adequado. Às vezes a gente pensa, tenho que dar testemunho perante Deus e perante os homens. Certo, mas dar testemunho, bom testemunho perante Deus e perante os homens é dar bom testemunho perante os dois. Se você dá um bom testemunho perante os homens, esse testemunho não é bom perante Deus, então automaticamente tem alguma coisa errada. O seu testemunho tem que ser primeiro bom perante Deus, porque se ele for bom perante Deus, ele será bom perante os homens, mas os homens de bem. Os homens do mal não vão perceber que o seu testemunho é bom. Pelo contrário, eles vão odiar seu testemunho. Portanto, eu quero alertar você hoje, você que é um cristão, fuja dessa história de ser muito amiguinho das pessoas. Fuja dessa história de se socializar e de fazer tudo para não ser desagradável, para não ser, digamos assim, inconveniente como cristão. Não, o cristão tem que ser um pouco inconveniente sim. Porque se você não for inconveniente, é porque você já se conformou a este mundo. Mas em Romanos 12, capítulo 1 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso conhecimento, que em Cristo Jesus. E o que nós temos feito? Nós estamos agradando o mundo, todo mundo acha a gente legal e nós estamos porque nós estamos conformados ao mundo, ou nós não estamos nos conformando ao mundo e estamos nos conformando a Deus, recebemos prejuízo de imediato, mas a longo prazo nós vemos as bênçãos de Deus em nossas vidas.
É isso que vai acontecer. Se você é fiel a Deus, as bênçãos de Deus virão a longo prazo e as pessoas não vão nem perceber que você foi abençoado. E quando você perceber que foi abençoado, você verá por que você foi abençoado, porque você foi fiel a Deus. Mas sendo fiel aos homens, você só encontrará desgraça e sua vida irá de mal a pior. Portanto, seja fiel a Deus. Deixa essa história de não querer ser desagradável, de querer agradar todo mundo, de querer ser bem-quisto por todo mundo. Não, a gente tem o direito de ser enjoado. A gente tem o direito de que não gostem da gente. É um direito seu que não gostem de você. Se o cara não gosta de você, é problema dele. Se você está certo, em paz com Deus, isso que é importante. Você tem o direito de que não gostem de você. Não espere que todo mundo goste de você. Porque geralmente, quando todo mundo gosta de você, tem alguma coisa errada. Quando todo mundo gosta de você, é porque você faz muitas concessões. E muitas concessões geralmente relativas a pecado. Agora, quando quem gosta de você são as pessoas que estão preocupadas em servir a Deus, e são muitas pessoas que servem a Deus, que gostam de você, então você está no bom caminho. Mas agora, quando os mundanos, quando os ímpios, quando os adúlteros, quando os fornicadores, quando os sodomitas adoram você, acham você uma pessoa fantástica e dizem até o seguinte: fulano ou fulana é uma pessoa maravilhosa, né? Aí quando você olha para a vida da pessoa que está dizendo aquilo, você diz: esse crente tem problema. Esse crente que ele está elogiando tem problema. Porque essa pessoa que faz todo esse tipo de pecado não poderia estar elogiando um crente. Porque se ela elogia um crente, é porque ela está elogiando um comportamento conformado ao mundanismo, tá bom? Então, a mensagem de hoje é essa: não vos conformeis a esse mundo, porque essa forma, a conformação ao mundo, é a forma como os ímpios destroem um crente. E os ímpios vão destruir um crente sempre que ele se conformar ao mundo, e não simplesmente com ameaças ou com outro tipo de coisa, porque só Deus é que pode destruir qualquer coisa completamente. Na verdade, Jesus diz que nós devemos tomar cuidado, sim, prestar atenção, sim, mas em Deus, porque Ele é quem pode matar a carne e lançar a alma no inferno. Mas o homem, no máximo, pode provocar um prejuízo físico, mas lançar a alma no inferno ele não pode. Na verdade, se ele te destruir, é ele que vai para o inferno, tá bom? Então que Deus abençoe, pense nisso, seja fiel, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, conforme está em Apocalipse 3, que agora o versículo não me lembro, mas procure em Apocalipse 3, você encontrará lá: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Seja fiel até a morte, para que você seja um crente garantido por Deus e não garantido pelas meras amizades mundanas. Amém.